Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como a gente já tinha combinado, hoje nós vamos dar início à nossa série virtual de estudos sobre o tema Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Pessoal, nós teremos em média 8 vídeos, cada vídeo falando de uma bem-aventurança, para que possa ficar bem explicadinho, tá bom? Eu preciso que vocês prestem muita atenção em cada vídeo que for postado aqui, porque assim como nós fazíamos na igreja, nós teremos um desafio no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Será como se fossem as gincanas que a gente fazia na igreja, mas agora virtual, tá? Pra gente animar aquele grupo lá que tá muito parado e pra gente se divertir aprendendo da palavra do Senhor. Mas no final do vídeo, eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai funcionar esse desafio, tá bom? Só que eu já adianto que se você é adolescente e ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, pede aí pro seu pai, para sua mãe, mandar o seu contato para mim lá, para que a gente possa colocar você no nosso grupo, onde a gente vai poder também colocar os nossos pedidos de oração, compartilhar como é que tem sido os nossos dias, certo? E fazer parte do nosso desafio, beleza? Eu espero todo mundo lá. Bom, nós vamos dar início então à nossa aula, né? Só que antes disso eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pode ser? Eu peço que você esteja aí fechando o seu olho onde quer que você esteja, que você esteja orando comigo. E por mais que a gente não esteja conseguindo agora, nesse momento, colocar os nossos pedidos de oração, eu peço que no seu coração você se lembre daquilo que você necessita do Senhor ou daquilo que você quer agradecer ao Senhor, para que a gente possa orar junto, tá bom? Fechem os olhinhos de vocês aí, eu vou orar e vocês orem comigo aí de casa, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de aprender mais de Ti, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de conhecer a Tua Palavra e por esta ferramenta maravilhosa que é a internet, que nos permite estar unidos apesar da distância. Entregamos ao Senhor, ó Deus, esta pequena aula que nós teremos agora. Peço, Senhor, que não seja eu a ministrar nesses corações, mas que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito a falar em cada coração e que a Sua Palavra não volte para o Senhor vazia, que ela volte para os nossos corações, que ela volte para as nossas vidas, trazendo mudança, trazendo refrigério, trazendo descanso no Senhor, ó Pai, que a Sua palavra possa ser para nós um manancial de bênçãos e que nós possamos colocá-la em prática. Esteja, Senhor, com a vida de cada adolescente, ó Deus, da IPI de Guaxupé e de toda a igreja do Senhor espalhada por sobre toda a face da terra. Que essas vidas, ó Deus, possam continuar crescendo no caminho do Senhor e que sejam, Senhor, bênçãos nas nossas vidas, sejam bênçãos no futuro da nossa igreja e da nossa nação. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Pessoal, vamos lá. Vamos começar. O Sermão do Monte, para quem não sabe, é uma pregação que foi feita por Jesus, tá bom? E ela não se resume só nas bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças são o começo do sermão de Jesus e nós vamos estudar elas. Como são 8 bem-aventuranças e eu quero dar um espaço certinho para cada uma delas, nós vamos ter aí em média 8 vídeos, tá? Se até o final da série Bem-aventuranças nós não tivermos voltado ainda para nossa programação normal na igreja, nós vamos continuar a série Sermão do Monte por aqui, tá bom? Se a gente já tiver voltado para a igreja, na nossa programação normal, se Deus quiser vai ser logo, aí a gente volta para nossa revista, tanto de manhã como à noite, a gente volta para os nossos estudos normais que a gente estava seguindo, beleza? Vamos lá. Eu vou começar a ler com vocês aqui o livro de Mateus, tá bom? Nós vamos ler lá no capítulo 5, vamos começar no versículo 1 e vamos até o versículo 12, tá bom? Vamos lá, o título é O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, que é o nome da nossa série, né? Vamos lá, capítulo 5,
versículo 1 até o versículo 12, viu? Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultar, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Olha só, pessoal, como nós vamos tratar de uma bem-aventurança por aula, hoje nós começaremos com a primeira bem-aventurança lá no versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Pessoal, para começar, o que significa bem-aventurado? Tenho certeza que algum de vocês aí já tá assim, não entendi nada, Paulinha. Porque sempre que a gente começa uma leitura na classe, eu termino o texto, eu pergunto: o que vocês entenderam dessa leitura? Vocês olham pra mim, entendi nada. Então eu vou explicar pra vocês, tá bom? Por isso que nós vamos devagarzinho. Uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa mais do que feliz. Ela é uma pessoa abençoada, uma pessoa que realmente é mais do que feliz. Tá bom? E bem-aventurança, um dos significados de bem-aventurança seria, vamos dizer assim, beatitudes, tá? Que é isso? São atitudes que nós deveríamos ter. Ponto. Então, o que são as bem-aventuranças? Beatitudes. Atitudes que nós deveríamos ter em nós. Uma atitude é a maneira como a gente mostra o nosso modo de pensar ou de sentir a respeito de alguma coisa, certo? E a beatitude é o pronunciamento de alguma bênção ou de uma felicidade que virá sobre nós quando nós permitirmos que Deus molde o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Vamos lá. Pessoal, para começo de conversa, as nossas atitudes, elas só são legais, elas só são boas quando as nossas atitudes são moldadas por Deus. Eu já expliquei para vocês várias vezes e volto a repetir que tudo aquilo que as pessoas enxergam de bom em nós é aquilo que Deus coloca em nós. Porque o ser humano, de bom, ele não tem nada, certo? Tudo aquilo que existe de bom em nós vem do Senhor, não de nós mesmos. A nossa capacidade não é de ser bom, tá bom? A nossa capacidade, ela não gera coisas boas. O que gera coisas boas em nós é o Senhor, e é por isso que nós somos totalmente dependentes dele, tá bom? Então, uma bem-aventurança ou uma beatitude, ela é uma atitude que vem depois que a gente permite que o Senhor molde o nosso coração e a nossa vida, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, porque quando o Senhor vem e molda a estrutura do ser humano, nós nos tornamos diferentes, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos pessoas boas, né? Vamos dizer assim, porque tudo que existe de bom em nós é a graça do Senhor. Tudo que existe de bom em nós vem do Senhor e não de nós mesmos. Certo? Muito bem.
Quando Jesus faz ali o Sermão do Monte, a gente começa o texto vendo que quando ele vê a multidão, ele sobe, se senta e começa a pregar. E o que é a primeira coisa que ele fala? Ele vem trazendo beatitudes. Ele deu algumas beatitudes, né? Cada uma começando com a palavra bem-aventurado ou feliz, em algumas versões, né? E o que significa isso? Que a pessoa abençoada, ela recebe do Senhor certos benefícios. Existe um tipo especial de felicidade quando nós sabemos que o Senhor se agrada das nossas atitudes, não é verdade? Vamos supor, quando a gente começa a chupar um sorvete, a gente fica feliz, gera uma felicidade em nós, não é verdade? Pelo menos eu fico feliz. Mas quando o sorvete acaba, a nossa alegria vai junto, não é verdade? Acabou o sorvete, acabou a alegria. Mas a alegria que vem do Senhor não é assim, ela não acaba, ela não termina. A alegria que vem do Senhor é duradoura. E aqui ele diz que feliz nós seremos se nós tivermos essas atitudes aqui, essas beatitudes, né? Que nós seremos felizes se nós tivermos atitudes da maneira como ele espera e da maneira como ele ensina aqui no Sermão do Monte. A primeira atitude que ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho certeza que vocês estão olhando para a tela do celular, do computador ou da TV, por onde vocês estiverem assistindo, dizendo assim: não tô entendendo nada. Como assim? Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? É viver chorando por aí? É viver triste? É viver me diminuindo? Quando alguém me elogia, eu digo: não é assim, porque eu sou humilde. Não é isso, pessoal. Ser humilde de espírito é quando você reconhece que você, por si mesmo, não tem nada para oferecer ao Senhor. E que mesmo que tivesse, ele não precisa, porque ele é perfeito. Ser humilde é reconhecer que em nós não existe nada para oferecer ao Senhor. Porque ele tem tudo, ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Ele não precisa de nada vindo de nós, nós é que precisamos de tudo que vem dele. Então, por exemplo, ser pobre é você não possuir alguma coisa que você precisa. Então, ser pobre ou ser humilde de espírito, você está admitindo, né, voluntariamente a sua necessidade pelo Senhor. Você, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, está assumindo a sua necessidade pelo Senhor. Então, você começa a ser humilde de espírito quando você reconhece que você precisa do Senhor na sua vida. Que você não é capaz de, por si só, conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, ser alguma coisa. Nós dependemos do Senhor para respirar. Nós dependemos do Senhor para viver. Porque se o nosso coração bate, se a gente acorda de manhã, é porque o Senhor nos sustenta. É porque Ele quis assim. Se nós estamos aqui, é por um propósito dEle. Então, nós dependemos dEle em tudo. Ele não precisa de nós. Nós é quem precisamos dEle. Então, nós somos humildes de espírito, começamos a ser humildes de espírito quando a gente reconhece a nossa necessidade pelo Senhor. Quando a gente reconhece que sozinhos não somos capazes de nada. Certo? Pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Então, uma pessoa humilde de espírito, ela não é necessariamente uma pessoa com poucos recursos financeiros, né? Nem alguém ignorante de assuntos espirituais. O que é isso? Não é uma pessoa que não conhece os assuntos espirituais e não é uma pessoa que tem problemas financeiros. Ela é alguém que reconhece que não tem nada para oferecer ao Senhor e que mesmo que tivesse, sabe que Deus não
Precisa, porque ele é Deus, tá bom? Uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa que recebe com gratidão as bênçãos do Senhor, certo? Segunda coisa que nós vamos refletir: por que esta pessoa é bem-aventurada? Por que essa pessoa é mais do que feliz quando ela é humilde de espírito? Olha só, bem-aventurado, como eu disse para vocês no começo, é ser mais do que feliz. Então, por que uma pessoa humilde de espírito é mais do que feliz? Porque dela é o reino dos céus. Porque só os que são humildes de espírito vão entrar no reino do Senhor. Olha que lindo isso. Se nós formos humildes de espírito, nós entraremos no reino do Senhor. Imagina que lindo nós podermos entrar no reino de Deus. Nós podermos estar ali com Ele face a face, conhecer a Ele. Não é lindo? Não é maravilhoso? Então, se nós formos humildes de espírito, nós estamos dando um passo para estar com Ele no reino. Então, por que uma pessoa deve ser humilde de espírito? Porque dela é o reino dos céus. Aí você me fala assim, Paulinha, que legal. Agora eu já sei o que é ser humilde de espírito e por que eu sou bem-aventurado quando eu sou humilde de espírito. Porque o reino do céu é meu também. Mas e agora? Como que eu me torno uma pessoa bem-aventurada sendo humilde de espírito? Muito simples. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é pecador. Todos nós somos, tá bom? O Senhor morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, mas isso não significa que nós podemos viver pecando desenfreadamente, como se não houvesse amanhã. Já falei isso para vocês. E isso não significa que nós não precisamos pedir perdão, que nós não precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos, tá bom? Nós pecamos o tempo todo e nós precisamos reconhecer esses pecados diante de Deus, pedir perdão, tá? Eu já falei para vocês, pedir perdão e fazer de novo não é arrependimento, é remorso. Tá bom? Perdão, o arrependimento dos nossos pecados, ele gera mudança. Então, quando você peca, reconhece o seu pecado diante de Deus e pede perdão, você precisa ter mudança de vida, mudança de atitude, senão não adianta nada você pedir perdão. Se você pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo, você não está arrependido, você está com remorso. E é um remorso rapidinho que passa para você poder fazer de novo. O arrependimento, ele te deixa com vergonha de agir assim diante de um Deus tão perfeito. E quando você se arrepende de verdade, você muda. Você muda de direção, você deixa de fazer aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. Depois que você reconhece o seu pecado, você precisa reconhecer também que o Senhor não precisa de nós, que somos nós quem precisamos dele, que é a pura realidade, né? Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Às vezes é difícil chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu fiz isso, isso e isso que te desagrada. Não é só chegar diante dele e falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Conta pra ele o que foi que você fez. Aí você diz, Paulinho, mas ele já sabe, ele tá comigo o tempo todo. Sim, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que do mesmo jeito que você teve coragem de fazer o que não é certo, você tenha coragem de contar pra ele, Senhor, eu fiz isso aqui e eu tô te pedindo perdão. Senhor, eu respondi pro meu pai, respondi pra minha mãe, eu contei uma mentira e eu tô aqui disposto a pedir perdão pro Senhor. Então ele quer que nós confessemos os nossos pecados e aceitemos a salvação que ele nos dá através de Jesus, não é verdade? É lindo saber que Deus entregou o Filho dele, o único que ele tinha, Jesus, para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Então, nós temos que aceitar essa salvação. Paulinha, como que eu aceito essa salvação? Como que eu aceito Jesus na minha vida? Convida ele para morar em você. Toma uma decisão de mudar totalmente o rumo da sua vida e de se dedicar e viver para ele todos os dias e ser como ele foi, fazer como ele fez,
procurar ter atitudes que ele teve, deixar que o amor dele mude a sua história, mude a sua vida. E você vai ver que a salvação é a coisa mais linda que acontece na vida de um ser humano. Olha só, alguém disse, uma certa vez, que Deus não existe por causa da nossa misericórdia. Somos nós que existimos por causa da misericórdia dele. E eu quero encerrar essa primeira bem-aventurança com essa frase. Ele não precisa de nada de nós. Nós é quem precisamos de tudo dele. Que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa que reconhece que tudo que ela precisa está no Senhor e vem do Senhor. Amém? Pessoal, essa foi a primeira bem-aventurança. Semana que vem nós estaremos aqui com outra bem-aventurança. E eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp. Vocês têm meu telefone. Quem não tem o WhatsApp, pede o celular pro pai ou pra mãe emprestado aí. Fala, eu fiquei com uma dúvida na videoaula da Paulinha e eu quero falar com ela. Me empresta o celular, por favor? Tenho certeza que eles vão emprestar. Se você tiver vergonha, pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe. Pede pra eles repassarem a pergunta pra mim. No nível do meu conhecimento, eu respondo. Se eu não conhecer alguma coisa, se eu não souber alguma resposta, eu pergunto pro pastor. E assim a gente vai indo, tá bom? Pra gente não deixar esfriar o nosso amor pelo Senhor e nem os nossos conhecimentos a respeito da Bíblia. Vou falar com vocês agora a respeito do desafio. Olha só, quem quiser participar do desafio, é muito simples. É só mandar o nome pra mim lá no grupo do WhatsApp e falar assim, eu quero participar. Pode contar comigo que eu quero participar. A cada dia da semana, eu vou soltar para vocês aí um texto no grupo do WhatsApp. E eu preciso de uma pessoa para cada dia da semana que esteja disposta a pegar o texto que eu vou soltar para vocês, refletir sobre ele e mandar pra gente essa reflexão. Olha só, é um desafio para vocês, hein? Como vai ser? Eu vou soltar um texto por dia, são textos pequenos da Bíblia, tá bom? Às vezes um versículo, uma passagem pequena da Bíblia. E as pessoas que derem o nome, olha, eu quero participar na segunda, eu quero na terça, eu posso na sexta. Cada pessoa vai ter o seu dia de participar. Acabou a semana e não foi todo mundo. Na próxima semana a gente continua e vai voltando, tá bom? Para todo mundo poder participar. E vocês vão mandar a reflexão de vocês, tá bom? Vocês vão refletir sobre o texto que eu jogar lá para vocês e vão me devolver não só para mim, mas para o grupo todo, uma reflexãozinha, tá bom? O que você pôde aprender com isso, o que isso mudou na sua vida, de que maneira esse texto falou no seu coração, para que a gente possa continuar aprendendo do Senhor, para que vocês possam compartilhar o conhecimento de vocês comigo, tá bom? E ao final de cada dia, de cada reflexão, nós vamos ter o nosso momento de pedido de oração, para que a gente possa estar orando uns pelos outros, certo? Eu quero muito que todos vocês participem. Aqueles que não têm o WhatsApp podem me mandar a reflexão pelo WhatsApp dos pais de vocês, que eu pego, copio e colo lá no grupo, escrevo, essa é a reflexão do fulano. E a gente debate sobre as reflexões. A gente vai conversar todos os dias sobre os pensamentos e as reflexões de cada um, tá bom? Reforçando o que eu digo sempre. Qualquer dúvida, precisou de oração, precisou conversar, eu tô aqui, tá bom? Me chamem no WhatsApp, eu estou sempre a postos para atender vocês. Tem gente que já aprendeu, que não precisa ter vergonha, que pode me chamar, que pode ficar à vontade. Quem ainda tem vergonha, não precisa ter vergonha, eu sou amiga de vocês e tô aqui para isso. Que Deus abençoe o coraçãozinho e a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos orar encerrando, agradecendo ao Senhor por essa palavra. E logo em seguida nós já estaremos terminando o nosso vídeo.
Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta aula e pela maneira como o Senhor falou ao nosso coração. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre as nossas vidas. Obrigada por ser quem tu és para nós, Senhor. Ensina-nos, Deus, a sermos humildes de espírito. Trabalha o nosso coração e a nossa vida para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor cuide de nós, nos abençoe e nos proteja. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, obrigada por terem assistido até aqui. O vídeo ficou um pouco maior por conta de ser uma videoaula, tá bom? Mas que vocês assistam até o fim, que vocês gostem, espero muito que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, me chama lá, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Deus abençoe vocês.